O tema desta aula é os sistemas de classificação e os reinos Monera, Protista e Fungi. Quanto aos sistemas de classificação, estes podem ser práticos ou racionais. Os sistemas de classificação práticos não se baseiam em ciência para se formarem, mas sim no uso que têm ao ser humano. Já os racionais dividem-se em dois tipos, os horizontais e os verticais, sendo os horizontais os mais antigos. Estes foram utilizados até Darwin, podem ser artificiais ou naturais. Já os verticais têm em conta o grau de parentesco entre os seres, assim como critérios filogenéticos que originam uma classificação hierárquica. Esta classificação hierárquica começa pela espécie, depois género, família, ordem, classe, filo e reino, tendo em conta que a espécie é considerada um conjunto natural de indivíduos que partilham o mesmo fundo genético, podendo reproduzir-se entre si. Entremos agora nos diferentes reinos. O primeiro reino a ser abordado é o reino Monera, que é constituído por seres procariontes. O seu cromossoma bacteriano não se encontra envolvido por uma membrana nuclear. Estes seres possuem parede celular com composição diferente da das células vegetais e dos fungos. Neste reino encontram-se dois tipos de bactéria, a bactéria Archaea e as eubactérias. As Archaea podem ser termoacidófitas, vivendo em água quente e ácida ou sulfurosa, holobactérias, vivendo em ambientes salgados, ou então metanogéneas, que produzem metano em anaerobiose. Já as eubactérias podem ser bacilos, espirilos, vibriões e cocos. Estes cocos formam ou cachos ou cadeias lineares. Quanto ao seu modo de nutrição, podem ser classificadas como autotróficas ou heterotróficas, como veremos a seguir. Quanto às bactérias autotróficas, estas podem ser fotoautotróficas, como é o caso das cianobactérias, ou quimioautotróficas, que desempenham o papel da fixação do azoto e transformá-lo em compostos de azoto utilizáveis pelas plantas. Há espécies com a capacidade de captar o gás atmosférico N2 e convertê-lo em Na+4, e outras que convertem a amónia em nitritos e nitratos. Quanto às bactérias heterotróficas, estas podem ser simbióticas, parasitas ou saprófitas. Simbióticas quando fornecem compostos azotados necessários ao desenvolvimento, recebendo glicídios produzidos pela fotossíntese, como é o caso do risóbio. Parasitas quando se alimentam de outros seres vivos, prejudicando-os. Ou saprófitas quando compõem matéria orgânica, fazendo então a reciclagem de nutrientes para o solo. Quanto à produção de substâncias, algumas bactérias são utilizadas para produzir vitaminas e antibióticos, enquanto outras criam toxinas que causam dano. Entremos agora no reino protista. Este reino é constituído por células eucarióticas, geralmente unicelulares, sendo estes seres solitários ou coloniais, podendo ainda ser composto por seres multicelulares com diferenciação reduzida. Estes seres, quanto ao seu modo de nutrição, podem ser autotróficos, fotossintéticos, heterotróficos por absorção ou ainda heterotróficos por ingestão. Quanto a serem autotróficos fotossintéticos, estes são algas produtoras, como por exemplo as fiófitas, clorófitas ou rodófitas. Os heterotróficos por ingestão são protozoários, sendo macroconsumidores como as paramécias, amibas e esporozoários. Quanto aos heterotróficos por absorção, estes são fungos como os mixomicetos. Entremos agora no reino fungi, em que temos somente seres heterotróficos por absorção, podendo estes ser saprófitos ou parasitas. Encontram-se ainda em lugares úmidos e ricos em matéria orgânica. Este reino divide-se em 4 grupos: os Chytridiomycota, os Zygomycota, Ascomycota e Basidiomycota, tendo em conta o seu modo e estruturas de reprodução. São seres eucariontes, geralmente multicelulares que não possuem clorofila.
Quanto às formas unicelulares deste reino, estas podem ser leveduras, que são seres anaeróbicos, facultativos que decompõem em glicose e que se reproduzem por esmolação. As levaduras podem dar origem à fermentação alcoólica do mosto, que fermentam os açúcares do cereal e produzem álcool, ou então fermentação alcoólica do pão, fazendo uma leve fermentação da massa. O corpo do fungo é designado por micélio, sendo composto por hifas que apresentam uma rápida capacidade de crescimento e iniciam-se como formações tubulares a partir de esporos, ramificando-se repetidamente. Estas hifas podem ser septadas ou asseptadas. São classificadas como septadas quando são compostas por compartimentos limitados, correspondentes a células, sendo que cada um destes compartimentos é composto por um ou dois núcleos. Já as hifas asseptadas significa que formam um micélio em que contém um citoplasma contínuo, com centenas de núcleos dispersos nele. Os zigomicetos são fungos mais simples, saprófitos com hifas asseptadas. Aparecem maioritariamente na fruta e no pão. Os basidiomicetos são cogumelos, podendo estes ser comestíveis ou altamente venenosos, fazendo a decomposição de matéria orgânica vegetal. Já os ascomicetos são belos de hifas septadas, ou seja, são fungos filamentosos. Os seus esporos sexuais encontram-se no interior de um saco em forma de tigela ou taça. Os ascomicetos podem ser verdes, como os que são apresentados num camembert ou roquefort, ou então castanhos, como os presentes no molho de soja e na fermentação do sake. Espero que tenham entendido esta parte da matéria. Qualquer dúvida deixem nos comentários ou então enviem e-mail.